com muita alegria. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Amém. Quem está feliz aí de estar aqui? Amém. Tivemos esse final de semana a nossa conferência regional sobre o tema expansão do ID, né? Foi um momento muito forte para a gente lá. Confesso que superou as minhas expectativas, né? Eu sempre crio uma expectativa, né? Até porque, né, oro muito por esse momento, oro para Deus, né, nos dar um direcionamento dos predadores para trazer, para abençoar a igreja, né? E nós sempre ficamos naquela expectativa, assim, né? Ainda mais quando a gente traz pessoas que a gente não conhece, assim, mais profundamente, e superou a expectativa, né? Foi algo muito de Deus ali para a gente, né? Eu sei que não foi, você perdeu, não é? E tem gente que ano após ano tem perdido, viu, meu irmão? Ó, quero te dar um alerta aí. Gente que todo ano diz, não, esse ano não vai dar, o ano que vem eu vou. Faça uma avaliação aí na sua vida, para você ver quantos anos já você tem perdido aquilo que Deus tem trazido para você, não é? Sempre deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois, e você só ouve falar, mas Deus quer que você tenha uma vida face a face com Ele, amém? Aleluia, não é? E muitos de nós queremos, quem que quer mais de Deus? Aí quando vem um momento que é o mais de Deus, a pessoa não está lá. Nós temos um momento que é o momento normal, que é o nosso culto de domingo, não é verdade? Qualquer outra coisa é para recebermos mais, sim ou não? Aí chega na hora do mais, o crente quer mais, rejeitam mais, né? Por causa do tempo, por causa de um valor que, né, que se for gastar com outra coisa não faz muita coisa, não é verdade? Né? A inscrição foi R$40, você vai no mercado hoje, R$40, compra o quê? Né? Nem 10 leite mais compra, né? Isso não é verdade, não é? E os encontros também, servir no encontro é um momento que, para quem vai servir, representa o mais de Deus, não é? Então, quero te incentivar aí você a buscar o mais de Deus. Não é só assim que se busca, né, gente? Óbvio, né? Mas também, nesses momentos, representa o mais de Deus para a nossa vida, amém? Irmãos, e nós estamos... e essa conferência, ela foi para marcar, não é, uma mudança de realidade dessa congregação e deste campo, amém? Que mudança, né? O Senhor tem me incomodado já há algum tempo, e por isso que nós estamos tratando esse tema, esse ano de expansão, que nós temos que ser uma igreja mais comprometida com o ID, amém? E como que uma igreja é comprometida com o ID, comprometida com a grande comissão? Quando cada membro da igreja decide assumir um compromisso pessoal com a grande comissão, amém? E nós então estamos trabalhando para te ajudar, para te incentivar, para te ensinar, a fim de que a palavra de Deus traga libertação na sua mente, para que você possa estar livre daquilo, seja o que for, que te impede de assumir um compromisso pessoal com o ID, não é? Muitas pessoas, irmãos, não têm nenhum tipo de compromisso com o ID. Nós podemos ter, assim, 2 tipos de compromisso com o ID básico, né? Qual os 2 tipos? Eu posso ter um compromisso ministerial com o ID, ou congregacional com o ID. O que é isso? Então, quando a igreja marca o evangelismo, eu estou lá, estou junto e mando ver. É ou não é verdade? Sim ou não? Não é? Que esse é o compromisso mínimo, né? Mas o compromisso que Deus quer da gente não é esse compromisso, não é fazer do ID um programa, não é fazer do ID um evento ou uma data específica. O Senhor quer que nós tenhamos um compromisso pessoal com o ID, além das questões ministeriais, além das questões congregacionais, dentro da sua casa, onde você está, no seu trabalho, no ônibus, você ter um compromisso em falar que há alguém que pode salvar aquelas pessoas, amém? E as pessoas precisam, irmãos, as pessoas são carentes, né? Nós ouvimos muitas coisas ontem, e eu não faço assim daquela carência
que a pessoa precisa, né, de um abraço, um carinho. Não, elas são carentes de salvação. Elas são carentes de Jesus. São carentes de viver o plano que Deus tem para elas e que Deus escreveu esse plano quando elas estavam na barriga da mãe delas, assim como foi para nós. Não é verdade? Não é? Então, o nosso objetivo é te conduzir a você decidir a assumir um compromisso espiritual, pessoal, com o ID, com a grande comissão, de falar de Jesus para todos aqueles que você conhece. Amém? Vamos orar por isso então? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós oramos nesta noite, porque sabemos, cremos, admitimos, reconhecemos, confessamos que precisamos assumir um compromisso pessoal com a grande comissão, Pai. A vida de um verdadeiro cristão é marcada por dois grandes compromissos, Pai. Um grande compromisso com o grande mandamento, que é amar o Senhor acima de todas as coisas, e um grande compromisso com a grande comissão, que é o fazer discípulos de todas as nações, anunciando o Evangelho, para que todo aquele que crê seja salvo e não condenado. Senhor, obrigado, porque através de pessoas que tinham esse compromisso, o Senhor alcançou cada um de nós, Senhor. Nenhum de nós está aqui por acaso, está aqui porque fomos alcançados por alguém enviado pelo Senhor, que nos falou do teu amor, que nos falou do teu propósito, que nos falou alguma coisa a teu respeito, que nos chamou a atenção, Senhor. E nós agradecemos ao Senhor por essa pessoa, Pai. Que o Senhor dê a ela um galardão, Senhor, em recompensa pelas nossas vidas, Pai. Mas, Senhor, nós sabemos que existem ainda muitos perdidos aí fora, Senhor. Pessoas que estão sofrendo, sem Deus, sem Jesus, sem salvação, sem a esperança verdadeira, iludida, ludibriada com as coisas deste mundo que jaz no maligno, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós e desperta-nos com compaixão, pelo amor às almas, pelo amor aos perdidos, pelo amor aos aflitos, pelo amor, Senhor, por aqueles que estão no caminho da condenação, no caminho da destruição, escravos do pecado, Senhor. Senhor, gera compaixão em nós por isso, Senhor. Por isso nós oramos ao Senhor nessa noite, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, através dessa mensagem aqui, Senhor, através desta pregação, Senhor, que o Teu Espírito venha fazer da Tua palavra, Senhor, a Tua vida em nós, que a Tua palavra seja Espírito e vida dentro de nós, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, meus irmãos. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Pode sentar no seu lugar, em nome de Jesus, amém? Como já falamos aqui, né, irmãos, essa conferência foi muito impactante, não é? E quem é casado aí? Só levanta a mão quem é casado. Amém. Agora, quem é homem casado, levanta a mão, só os homens casados, né? Então você sabe, quando a esposa de vocês começa a pedir uma coisa para vocês, e vocês não querem fazer, ou vocês fazem, ou vocês fazem. Não é verdade? Não tem segunda opção, né? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque semana passada foi uma semana corrida para mim, meu irmão, não é? Um monte de coisa particular, né? Pessoal, familiar, congregacional, campo, conferência, aquela coisa toda, não é? E a minha esposa queria que eu fizesse uma mensagem para os kids. Meu amor, faz uma mensagem para os kids, para que a gente pregue para os kids na conferência, né? Aquilo, né? Algo que está relacionado ao tema. Eu fui enrolando, não fiz. No sábado de manhã, ela me deu um checkmate no sofá de casa, parou na minha frente com uma xícara de café quente. Eu falei, eu preciso que tu faça essa mensagem agora. Eu olhei para aquela xícara e falei, rapaz, eu vou fazer essa mensagem. Não é? E ontem, no final da conferência, meu irmão, Deus começou a falar comigo com a mensagem que eu tinha feito para os kids. E eu descobri que vocês são kids de Jesus. São filhos de Deus, filhinhos
pequeninos do Senhor, não é verdade? Amém? E eu vou pregar a mensagem dos kids para vocês hoje. Amém? Aleluia. Não é? Senti uma inspiração de Deus de trazer essa mensagem para vocês hoje. Conversei com a Léa sobre isso. Ela falou assim, meu amor, manda para pregar no campo inteiro. Aqui no Campus 201, para todas as igrejas. Eu falei, meu amor, cada pastor já tem essa mensagem, né? Deus falou comigo para pregar aqui. Não falou para mandar para os outros, né? Então eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você através dessa mensagem. Amém, aleluia. E o tema dessa mensagem é: Deus se importa com quem a gente não se importa. Repita comigo: Deus se importa com quem a gente não se importa. Com certeza tem muitas pessoas que você não se importa com elas, não é verdade? Pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, pessoas que você nem sabe que existe. Pois é, Deus se importa com todas essas pessoas, e o objetivo dessa mensagem é te mostrar o porquê que é importante, não é, você se importar com as pessoas que Deus se importa, amém? E isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. E nós vamos usar a história de um dos personagens mais conhecidos na Bíblia, que é Jonas, amém? Não é? Noé e Jonas são os heróis dos kids, não é verdade? Acho que o que mais prega em kids é Noé, Jonas, né? Porque Noé e Jonas têm uma história assim que meio fabulosa, não é verdade? Né? Parece até uma fábula, mas é verdade. O que aconteceu ali é verdade, não é uma linguagem figurada, não é uma fábula, não é uma parábola, não é uma ilustração. De fato, é uma história real que aconteceu com personagens que fizeram a diferença na vida de muitas pessoas, não é verdade? Não é? Eu quero, então, através da vida de Jonas, mostrar para você por que é importante nós nos importarmos com quem Deus se importa, né? E saímos dessa realidade, né? Que a gente não se importa com gente que Deus se importa. Amém? Quero começar lendo com vocês lá no livro de Jonas, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, eu vou ler na NTLH, se puder projetar aqui na versão NTLH. Jonas 3, do 1 ao 5, diz assim: pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 4 dias, Nínive será destruída. Então, os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar, e todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupas feitas de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Amém? Irmãos, naturalmente, nós não somos capazes de nos importar com todas as pessoas, amém? Nós temos que admitir isso, dentro da nossa natureza humana, não é? A nossa natureza humana, ela é uma natureza essencialmente egoísta. Você concorda comigo? Somos ou não somos egoístas? A nossa natureza humana, ela é egoísta, né? Nós pensamos, nos importamos com aquilo que nos afeta diretamente, né? Porque não temos essa capacidade de nos importar, de nos compadecer, de ter compaixão por todas as pessoas. Olha aí, meu irmão, Deus está aqui nesse lugar. Muito obrigado, meu filho. A realidade é que o pecado, quanto mais
quanto mais envolvida com um pecado uma pessoa está. Entenda, a nossa natureza humana normal já tem uma capacidade baixa de se importar com as pessoas. Nós temos uma capacidade, sim, que consegue, não é, atingir aqueles que nos rodeiam, aqueles que nós conseguimos ver. Você está me entendendo? Que faz parte, assim, do nosso, digamos, do nosso círculo mais íntimo, né? A nossa família, aqueles que moram com a gente, nosso núcleo familiar, em geral, marido, esposa, filhos, não é? Mãe, pai, e talvez os irmãos, né? Porque vai perdendo o contato e daqui a pouco nem se importa mais também, não é? Algum amigo mais chegado, não é? Tem pessoas que têm o privilégio de terem amigos de verdade, não é verdade? Né? Amigos que são mais chegados do que irmãos, a Bíblia diz, né? Então, geralmente, né, uma pessoa que vive na sua natureza simplesmente limitada pela sua natureza humana, né, mas não é muito envolvida com o pecado, isso representa a maioria dos crentes. São pessoas que já abandonaram boa parte dos seus pecados, mas ainda vivem mais condicionada à sua natureza humana do que à sua natureza espiritual, não é? Como que a gente sabe que uma pessoa ela está mais condicionada a uma natureza do que a outra, não é? É simples. Quando nós olhamos a rotina de uma pessoa e vemos se ela se envolve com coisas que representam a sua necessidade espiritual ou a sua necessidade material. E quando nós avaliamos, né, e eu faço isso em aconselhamento com os irmãos, mas existe uma estatística que está além daquilo que eu consigo perceber. Quando nós avaliamos a vida de um cristão mediano, não é? E daí vem a palavra medíocre, não é? Nós vemos que eles, em geral, o que eles fazem em relação à sua vida espiritual é o quê? É frequentar um culto de domingo. Tipo hoje, assim, né? Hoje de manhã você acordou, né? Talvez você lembrou que é crente, e pensou assim: rapaz, hoje é dia de culto. Hoje é o dia do Senhor na minha vida. Não é? Aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã. Depois das 3 você já começa a pensar, porque depois das 3 tem que começar a organizar a vida, né? Mas quem tem família, filho pequeno aí, daqui a pouco tem que sair de casa para a igreja e começa a pensar em alguma coisa espiritual, né? Mas a maioria dos crentes, embora eles tenham disposição à nova vida, são salvos, né? O Espírito Santo sempre está trabalhando para convencê-los a viver uma vida diferente, né? Eles não têm uma rotina diária com relação às suas necessidades espirituais. Poucos são que de fato tiram tempo para orar, né? Imagina só se você nunca tirasse um tempo da sua vida para você fazer uma refeição adequada, e você sempre comesse fazendo alguma outra coisa junto. Você come dirigindo, come trabalhando, come fazendo as coisas, e você nunca para, só para dormir. Como é que seria a sua vida? Não seria boa, sim ou não? Não é verdade? Porque o momento de refeição, entendeu? Ele é um tempo para o nosso corpo, sim ou não? Ele é um tempo para a nossa alma, não é verdade? Ele é um tempo também para a nossa mente. Eu, por exemplo, quando eu paro para comer, o meu corpo descansa, a minha mente descansa, eu tiro a minha mente daquilo que eu estou fazendo, seja o que for, não é? A minha alma também descansa, e ao mesmo tempo que eu estou me alimentando para me fortalecer. Mas imagine então se eu comesse, e esse momento seria só o tempo de me alimentar, mas não representasse um descanso para o meu corpo, um descanso para a minha mente e um descanso para a minha alma. Como seria isso? Como seria a sua vida? E tem gente que faz assim com Deus, ele só ora quando está fazendo alguma coisa, ele só lê Bíblia fazendo alguma outra coisa, ou é rapidinho, aquele fast food, né? Parou, deu uma beliscada e, né, vai de novo. Esse tipo de parada não supre uma necessidade da gente. Como você comer fazendo outras coisas também não supriria completamente, mas você estaria nutrido, mas não estaria bem alimentado, porque a gente não alimenta só o corpo, não é verdade? Nós não somos uma máquina, não é?
Nós temos que alimentar a nossa mente, temos que alimentar a nossa alma. Então, a maioria das pessoas não tem assim, quando a gente for avaliar, elas não têm uma rotina espiritual, uma rotina para suprir necessidades espirituais. E geralmente, quando param para fazer algo que a gente considera espiritual, está ligado a uma necessidade material, humana, ou até às vezes emocional, mas não espiritual. Então, um crente que vive a sua natureza humana, não vive a nova natureza ainda, ele tem essa capacidade de se importar com aqueles que rodeiam ele. Mas quem está envolvido com o pecado, até isso começa a perder. Não consegue se importar, não é? Com as pessoas que estão à sua volta, né? Tem uma influencer, né, digital da língua portuguesa, como é que é o nome dela mesmo? Uma mulher chique aí, a Cíntia Chagas, isso mesmo. Não é? Eu gosto de seguir ela porque, né, eu gosto de aprender a falar o mais correto possível, né? E acho engraçado, né, os vídeos dela também, dou risada com os vídeos dela, não é? Você sabe que ela casou há pouco tempo e ela parece que ficou 3 meses casada, né? Sim ou não? Não é? E eu ouvi um trecho da entrevista dela porque ela disse que casou, que descasou, né? Entendeu? Ela falou assim que ela casou porque toda mulher tem que ter tido o prazer, pelo menos, de ser casada uma vez e poder dizer assim, eu sou divorciada. Não é? O Satanás aí. Quase deixei de seguir. Mas eu me lembrei que eu seguia por causa do português, não por causa do testemunho dela. Não é verdade? Continuar seguindo, né? E ela falou uma coisa que me chamou a atenção, que revela a realidade de muitas pessoas que continuam casadas, mas vivem daquele jeito. E por que ela descasou? Porque ela passava o dia inteiro falando, ela é comunicadora, e ela chegava em casa, e o marido dela queria fazer o que com ela? E ela queria fazer o quê? Ficar quieta. Mas por que ela conversa com os outros o dia inteiro? Por causa de quê? De dinheiro. Não porque ela se importa com aquelas pessoas. Ou seja, como ela se importa só com ela, para ganhar dinheiro ela está disposta a falar o dia inteiro, não é? Mas como o marido dela não dá um salário para ela, não é? Então ela queria chegar em casa e ela queria ter o seu tempo. Então para ela ser casada era um problema, porque ela é uma mulher, né, envolvida com pecado, envolvida com uma vida imoral, entendeu? E não por ser mulher, mas qualquer pessoa pode ser envolvida com isso aí. Então, aquela capacidade que na natureza humana, sem pecado, já é muito reduzida, nem isso ela consegue ter, não é? Ela não pensa em ser mãe, porque ser mãe para ela vai ser um problema, porque ela vai ter que se importar com alguém. Rapaz, eu não sei, você que tem filho aí, né? Rapaz, tem coisa mais maravilhosa que ser pai? Não tem, eu tenho momentos marcados na minha vida com minhas filhas, né? Um dos que eu tenho com a Lara, um dia, ela devia ter já uns 4 ou 5 anos, ela tem 7 agora, vai fazer 8, né? E eu tinha que sair para fazer alguma coisa na igreja, e eu falei, e ela queria que eu ficasse com ela, e eu falei, filho, papai tem que sair. E ela, não, papai, papai fica em casa. Eu falei, filho, papai tem que sair. Ela falou assim, mas papai, você é meu príncipe, eu não posso ficar sem você. Eu falei, nossa, Deus, meu irmão. Rapaz, eu não sou uma pessoa muito sentimental, né, assim, que demonstra sentimentos, mas aquilo derreteu meu coração, gente. Você está me entendendo? Não é? Ser pai despertou um amor na minha vida que eu jamais teria se eu não tivesse gerado um filho. Você está me entendendo? O amor, o cuidado. Ser pai me fez um filho melhor, ser pai me fez um irmão melhor, ser pai me fez um marido melhor, ser pai me fez um cidadão melhor, ser pai me fez um cristão melhor, ser pai me fez um pastor melhor. Porque como que eu vou representar o amor do pai que te ama, se dentro de mim eu não tenho um amor de pai?
Não dá. Você está me entendendo? Não é? Então são pessoas, né, nada contra a pessoa em si, mas só um exemplo para você ver que o pecado nos leva a uma incapacidade de nos importar com aqueles que fazem parte do nosso círculo íntimo. Quantas esposas não conseguem se importar com o seu marido? Quantas mães não conseguem se importar como devem com seus filhos? Quantos maridos não conseguem se importar como devem com as suas esposas e com seus filhos? É ou não é verdade? Não é? Então, a capacidade da nossa natureza humana, que já é pequena, mas quando desenvolvemos com um pecado, rapaz, ela fica quase que nula. E em muitas pessoas ficam nula, não é? Não é muito incomum, tanto o homem quanto a mulher. Geralmente o homem parte para a parte do vício, a bebida, as drogas ou jogos, não é? E desvia o recurso financeiro da sua família para suprir suas necessidades. As mulheres em geral, né, vão para o consumismo, sim ou não? É sapato, é roupa, é negócio, e entra em dívida, e aquilo gera uma situação desagradável dentro de casa, briga conjugal, os filhos não têm o que poderiam ter e quer de direito deles e obrigação dos pais, não é verdade? Não é? Por que as pessoas chegam nessa situação? Porque de fato o pecado levou elas zerou a capacidade, né, de se importar com o próximo. Fazem o mínimo, nem as suas obrigações de direito cumprem, e acham que estão fazendo o máximo. É ou não é verdade? Não é? Então nós precisamos admitir aqui, não é, que nós temos essa capacidade limitada, e que em função do pecado muitas pessoas, até dentro da igreja, gente, vivem, né, uma vida assim, sem de fato se importar com ninguém, né? Como podemos saber se nos importamos com alguém de verdade, né? Tem um mandamento bíblico que está lá em Mateus 7,12, eu vou ler agora na NVI, Mateus 7,12 na NVI. Vou dar uma bicada no café antes que esfrie aqui, irmãos. Já está morno, meu Deus do céu. Sangue de Jesus. Diz assim, ó. Assim, repita comigo. Eu leio, você repete, tá bem? Assim, em tudo, em tudo mesmo. Fala assim. Fala para o seu irmão assim, em tudo mesmo. Então, o que quer dizer em tudo? Em tudo é em tudo. Sim ou não? Em tudo quer dizer que não tem exceção. É em tudo. Mas, pastor, é em tudo mesmo? Até também. Não sei o que você pensou, mas até nisso é em tudo. E isso aí está dentro em tudo. Amém? Em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Pois esta é a lei e os profetas. O que quer dizer isso? Isso é o resumo de tudo o que Deus quer que você faça. É o resumo do padrão que vai definir o seu estilo de vida, o padrão que deve definir a sua personalidade, o padrão que deve definir como que você vai administrar, através do domínio próprio, o seu temperamento, não é? Esse é o padrão através do qual você vai organizar os seus sonhos, os seus desejos, as suas conquistas, os seus objetivos, a sua agenda, as suas férias, o seu tempo, não é? Esse é o padrão, amém? É o resumo de tudo o que Deus quer para você. E Ele quer que em tudo você faça aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, não é?
Então, como que eu sei se eu me importo com alguém? Né? Quando você identifica se você está disposto a fazer para os outros aquilo que você quer que alguém te faça. Amém? Já que aqui é Kids hoje, anota o tema de casa aí. Anota aí. É Kids são os filhinhos de Jesus, amém? Não é? Príncipezinhos, princesinhas de Jesus, amém? Até a Dona Leonora é Kids hoje, não é? Tá bom? Todo mundo aqui é Kids, né? Então, olha o tema de casa. Você vai perguntar para as pessoas que você convive, que você mora junto, assim, fala assim, né? Então, por exemplo, né? O Leandro vai perguntar para a Cauane assim, meu amor, tem alguma coisa que eu peço para ti, mas que eu quero que tu faça para mim, que eu exijo de ti, que às vezes até brigo contigo e reclamo, mas que eu não estou disposto a fazer. Tem uma só, porque como ele é um cara dedicado, pelo menos uma eu acho que vai ter. Não é verdade? Não é? Mas eu tenho certeza, como a Cauane, né, como toda mulher, é detalhista, vai falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Leandro vai sair exagero, vai falar, mas eu pedi para te falar só uma e vai se sentir acusado, não é? Com certeza vai dar uma briga, mas não dá nada, há males que vem para bem, não é? Não é, mas o que eu quero que você faça, né? Você se compromete a avaliar isso. Depois que passar para a mesa, aquela coisa, de preferência ali o gravador para você ouvir de novo depois. Você está entendendo? Né? Que às vezes o sentimento bloqueia a razão, sim ou não? Né? E com certeza, se a Cauane também fizer essa pergunta para o Leandro, não é verdade? Ele vai falar 1, 2, a Cauane vai ficar meio chateada, e vai falar assim, eu pedi para te falar alguma coisa, mas não para ficar me acusando já chega o diabo, porque geralmente a mulher se sente acusada, não é verdade? Geralmente as irmãs se sentem acusadas. O Satanás na minha vida já basta para trás de mim, Satanás. Não, mas depois ela vai estar indo para o trabalho, aquela coisa toda, na segunda-feira, e ela vai começar a pensar, rapaz, não é que de fato eu sou uma pessoa que exige dos outros aquilo que eu não faço para eles? E assim, nós nos tornamos pessoas pesadas. Fala assim, pesada. Nós não podemos ser pessoas pesadas. Não é verdade? Não é? Irmãos, quem exige mais do que dá se torna uma pessoa pesada. Essa é uma grande realidade. E por que somos pesados? Porque não nos importamos com os outros, por causa do pecado. Algum pecado tem aí. Você está me entendendo? Pode ser que não seja mais a pornografia, pode ser que não seja mais o adultério, pode ser que não seja mais o roubo, pode ser que não seja mais a mentira, pode ser que não seja mais a fornicação, pode ser que não seja mais a fofoca, a intriga, a divisão, a facção, mas alguma coisa tem aí. Porque só tem uma coisa que rouba de você essa capacidade pequenininha já que a gente tem de se importar com os outros. O que é? O pecado. Você está me entendendo? Porque através do pecado, nós nos tornamos instrumentos de quem, gente? Através da santidade, a gente se torna instrumento de Deus, amém? E através do pecado, nós nos tornamos instrumento de quem? Do diabo, o inimigo das nossas almas, que vem senão para matar, roubar e destruir. Irmãos, não são poucas pessoas que, em outras palavras, falam isso das pessoas com quem elas convivem. Eles sentem assim, essa pessoa está me matando, essa pessoa está me roubando, essa pessoa está me destruindo. Pecado. Você não seja esse pecado cabeludo, não é? Eu não tenho pecado cabeludo, é porque também eu não sou mais cabeludo, não é verdade? Não é? Mas se a gente tem essa limitação, tem pecado, descobrir qual é, pode se arrepender, confessar, deixar nele, não é verdade? Mas o grande desafio aqui não é você simplesmente
se limitar à sua natureza humana. É você começar a ver a nova natureza, porque essa nova natureza, criada por Deus, que é semelhante à própria natureza dele, nessa natureza, ela vem, essa natureza não é a capa do Batman, essa natureza é a roupa do ser sobrenatural. Ela vem imbuída, investida, revestida de superpoderes. Ela traz para nós, indivíduos naturais, limitados, virtudes que se encontram na natureza de Deus. E uma dessas virtudes que se encontram na natureza de Deus é o poder, a capacidade de nos importar com todas as pessoas do mundo. Porque para você vai conseguir assumir um compromisso com a grande comissão e aumentar o seu compromisso com a grande comissão, conforme você consegue se importar mais com as pessoas, com um número cada vez maior de pessoas, e você vai ficando cada vez mais semelhante ao Senhor. Amém? Quem está entendendo aí? Para sabermos então com quem nós precisamos nos importar, precisamos saber com quem Deus se importa. E com quem Deus se importa, gente? Com todas as pessoas do mundo. Não é verdade? Não é? Deus amou o mundo inteiro e deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é salvo aí? Quem é salvo aí? Quem já tem uma aliança com o Senhor? Amém. Mas Ele quer que só você seja salvo? Ele ama só você? Ele fez o que fez e faz o que continua fazendo só por você? Não. Ele se importa com todas as pessoas do mundo. Ele se importa com os como é que é o nome? Com os venezuelanos que estão fugindo de lá e que agora lá aquele doido lá está prendendo todo mundo, mandando matar todo mundo lá, porque deu fraude às eleições lá, né? Semelhante ao que aconteceu aqui, mas não chegou a tanto. Deus se importa com aquele povo lá? Você se importa? Ah, pastor, mas eu não consigo ir lá. Mas eles estão vindo para cá. Mas você ora pelo menos. Né? Você se importa com os ucranianos que estão lá sofrendo naquela guerra? Ah, pastor, eu não posso fazer, mas você pelo menos você ora. Né? Quantas pessoas que sofrem a sua volta e, né? Entendeu? Então, né, você precisa entender que nessa nova natureza aí você consegue fazer isso, porque Deus se importa com todas as pessoas do mundo. Amém? E por se importar com todas elas, mandou Jesus para salvá-las. E estabeleceu a igreja. Quem é a igreja aí? Estabeleceu nós, então, a igreja, para levar a mensagem da salvação e para cuidar delas. Você está entendendo? Qual o papel da igreja? Levar a mensagem da salvação e cuidar das pessoas. Sabe que muitas pessoas têm a igreja como um lugar para ela ficar protegida do maligno, protegida das forças. Porque tem pessoas, irmãos, que acabam se envolvendo tanto com o pecado e com áreas do ocultismo, que elas começam a ter experiências com espíritos malignos. Você conhece gente assim? Já ouviu falar disso? Né? Talvez você mesmo já tenha passado por algo assim. Entendeu? Então elas vêm para a igreja para se livrar de demônios. Mas pastor, está errado. Não, errado não está. Né? Mas não pode depois continuar só por isso, não é verdade? Não é? Até porque, né, biblicamente falando, a única forma de você, de fato, estar livre de todo acesso maligno na sua vida é ser igreja. Fala assim, ser igreja. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja
do Senhor. E para nós sermos igreja, né, ser igreja é uma aliança com Deus, amém? Ser igreja é uma aliança com Cristo. Eu preciso ter pelo menos 2 tipos de compromisso para eu conseguir dizer, não, de fato eu sou igreja. Não é? E quais são os 2 compromissos? Primeiro, anunciar que Jesus salva as pessoas através do meu testemunho, através do versículo bíblico. Não é verdade? As pessoas hoje têm tantos problemas na vida, gente, que não falta oportunidade de nós falarmos algo a respeito de Deus para elas, sim ou não? Gente, é problema saindo pelo ladrão, não é problema em excesso, né? Ladrão é aquele caminho da caixa d'água, que quando a boia não funciona, não é, sobe do nível e começa a sair água para fora, assim, né? Então, quer dizer, está transbordando, é problema que transborda, meu irmão. É preocupação, estresse, angústia, tanta coisa aí, não é? Não é à toa que se você pegar aí o catálogo de doenças físicas, psíquicas, emocionais, hoje tem muito mais doença do que antes, não? É uma doença nova, ela surge e dá um nome novo para ela. Quer dizer, os males que atingem o ser humano hoje, né, pela multiplicação do pecado e por tantas outras coisas, são maiores. Então, quanto mais males tem nesse mundo, mais oportunidade nós, como igreja, temos para falar de um Deus que salva elas de tudo isso, de um Deus que livra elas de todas essas coisas. Não é verdade? Esse é o primeiro compromisso da igreja, porque é a primeira missão da igreja. E o segundo compromisso que eu tenho que ter para ser igreja é que eu tenho que cuidar de gente. Tem que fazer o quê? Deus ama a gente. Deus não quer que as pessoas dentro da igreja vivam perdidas como ovelhas sem pastores. Nós somos uma congregação pequena, mas eu consigo cuidar de todos vocês? Eu consigo pregar para todos vocês, mas cuidar não dá tempo. Não é? Não temos tempo hábil para isso. Então tem que ter cada vez mais gente decidida a cuidar pelo menos de 1, 2 ou 3 pessoas. Não, essas pessoas são minha responsabilidade. Eu vou orar todo dia por ela, eu vou visitar elas, eu vou, né, ver se elas estão precisando de alguma coisa. Se eu não puder resolver, eu vou lá chamar o meu pastor para me ajudar. Você está me entendendo? E aí todo mundo fica, né, debaixo do cuidado do Senhor. Né? Se eu não tenho um dos 2 tipos de compromisso, eu sou igreja? Sou ou não sou? E se eu não sou igreja, as portas do inferno vão prevalecer contra mim? Mesmo que eu frequente o culto? Claro, não são poucos os crentes que são atormentados, oprimidos pelo diabo, gente. Então ali, sob uma opressão maligna, entendeu? Uma pressão, um assédio espiritual constante, porque não conseguem estabelecer um mínimo de compromisso com Deus para conseguir ser considerado espiritualmente parte do corpo de Cristo. Não membro de uma denominação religiosa, simplesmente. Eu gosto muito da igreja de Casa da Bênção, mas a Casa da Bênção não salva ninguém. Não está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a Casa da Bênção. Não está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a Quadrangular, contra a Deus e Amor, ou qualquer outra. Não é verdade? A igreja dele. Amém? Não é? Então, nós precisamos ter esse compromisso, mas só temos esse compromisso segundo o nível de que a gente se importa com as pessoas, amém? E por isso, lá em Marcos 16, 15, o Senhor nos deu essa ordem aqui, ó. Eu vou ler na NTLH agora, diz assim, ó. Então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. O Senhor, ele queria que como igreja, cada indivíduo fosse por todos os países do mundo, por todos os estados daquele país, por todas as cidades daquele estado e por todos os bairros daquela cidade e anunciar seu evangelho? Sim ou não? Não! Claro que não! Eu como indivíduo tenho condição de ir em todos os países? Em cada estado daquele país? Em cada cidade daquele estado daquele país? Em cada bairro daquele estado daquele país? Não, isso é uma ordem coletiva, não é? Fala assim, o seu irmão olha para ele e fala assim, meu irmão, abre a mente. Nesse caso, assim, nesse caso,
é cada um no seu quadrado. Se cada um fizer o que tiver que fazer no seu quadrado, não estou dizendo que aqui entre nós não vai haver pessoas que Deus tem um chamado assim para as nações. Sim, vai ter. Com certeza vai ter, talvez não despertou ainda, mas vai ter alguém. Você está me entendendo? Mas a maioria de nós temos um lugar específico. Me diz uma coisa, qual é o seu quadrado? Qual é o seu quadrado? O seu quadrado é da sua família. O seu quadrado é onde você trabalha, quantas pessoas você tem contato ali. Não é? Seu quadrado talvez é o ônibus que você todo dia vai e vem no mesmo horário, com as mesmas pessoas praticamente, até aquele que se atrasa, hoje aquela pessoa não se atrasou, não deve ter pego o ônibus. Acho que você já deve ter se ligado nisso, não é verdade? Cadê aquela pessoa? Eu não sei o que chama a atenção nela, ela é muito feia, ela é muito bonita, ela é muito chata, ou tem um cheiro ruim, ou é esquisita, não é? Entendeu? Ou é gente boa, mas alguma coisa chama a atenção de determinadas pessoas, não é verdade? Né? Esse é o seu quadrado, amém? Então, mas Jonas era uma pessoa que não se importava com os moradores de Nínive, porque ele os reprovava. Tem pessoas que a gente não se importa porque nós ignoramos a existência delas. Mas tem pessoas que a gente não se importa porque nós reprovamos essas pessoas. Com certeza há pessoas que você reprova. A questão aqui agora não é se você tem razão ou não tem razão nessa reprovação. Não é se você está certo ou se você não está certo nessa reprovação. Você está me entendendo? Não é? A maioria das reprovações que nós temos por pessoas, geralmente são por avaliações equivocadas. Não é verdade? É uma avaliação preconceituosa. O que é isso? Eu tenho um conceito pré-estabelecido. Não é? O que é o conceito pré-estabelecido? Eu vejo a Cal fazendo alguma coisa, eu não vou conversar com ela, eu não sei as motivações dela, eu não sei a realidade dela, e eu julgo ela do lugar onde eu estou, sem saber o que ela está pensando, o que está passando na vida dela, quais são as dificuldades dela, qual a limitação dela, e eu estabeleço um julgamento. Então, a partir daí, a partir eu defini preconceituosamente quem é a Cauane. Eu tenho uma visão sobre ela, um discernimento sobre ela, uma opinião sobre ela, e a partir daí agora eu vou julgar tudo que ela fizer com base nisso, e vou reprovar ela, ou até aprovar. É por isso que muita vez a gente se decepciona, sim ou não? É porque nós aprovamos uma pessoa que a gente deveria ter uma restrição com ela, e não temos. E todo mundo tem que ter restrição, amém? Porque ninguém é perfeito, amém? Não é verdade? Sim ou não? Então, né, a questão que não é se você tem razão ou não, mas a questão é que nós tem pessoas que você reprova, sim ou não? E reprovar alguém é motivo para não se importar com ela? Para você é. Para Deus, não. Sabia que Deus reprova muita coisa na vida da gente? Você deve se angustiar, se envergonhar, se constranger com coisas na sua vida que Deus reprova. Mas mesmo assim Deus se importa com você. Essa capacidade está na nova natureza que Ele te deu, que é semelhante a dele. Amém? Né? Então nós devemos se importar com as pessoas, mesmo aquelas que nós reprovamos. Jonas tinha essa dificuldade, não é? Por isso que que Deus teve que falar mais de uma vez com Jonas. Jonas, vai anunciar o Evangelho. Jonas, vai anunciar o Evangelho. Jonas, tem um povo ali, Jonas, que eu vou destruir eles. Irmãos, olha, eu acho que a maioria de vocês sabe que pessoas que vocês conhecem estão caminhando para a destruição. Vocês conhecem muitas pessoas que, se eles morrerem hoje, eles vão para o inferno. Eles não estão indo para um caminho bom. E Deus já tinha falado para Jonas, eu vou destruir esse povo. Você tem que ir lá, falar com eles, para ver se eles convertem e eu
E eu não preciso destruir, eu não quero destruir eles. Você sabia que Deus não quer destruir as pessoas? Quem sabe aí? Deus não quer. É por isso que Deus sempre procura alguém que levante uma cerca em volta de uma pessoa, de uma cidade, e ainda se coloque na brecha para que ele não venha castigar aquela pessoa, aquela cidade. Ele fala assim, eu procuro, eu não quero, né? Eu quero que aquela pessoa converta, mas ela não converte, ela não muda de vida, mas eu também não quero castigar ela, então ele procura alguém que chegue assim, Senhor, por favor, não castiga o fulano, não castiga o Beltrano, tem misericórdia dele, Senhor, dá mais um tempo para ele, Senhor, eu vou lá, Senhor, eu me comprometo em nome de Jesus, eu vou lá falar com ele, Senhor, me dá mais um tempo, deixa eu fazer um trabalho. Esse é um papel de um intercessor, não é verdade? Não é? Alguém que se compadece por alguém, por uma nação, por um povo, por uma cidade, por uma família, por uma congregação, não é? E começa a pedir Deus, mas essa pessoa não vai só orar, ela vai se, além de orar para levantar uma cerca, ela vai se colocar na brecha. Você está entendendo? Não é? Mas e Deus avisava Jonas, e Jonas, rapaz obstinado, coração duro, porque vamos falar a verdade, irmãos. Qual é uma característica da nossa velha natureza? Além de reprovar as pessoas de uma forma preconceituosa, a gente quer que elas sofram. Nós somos legalistas. Nós queremos que elas se dê mal. Às vezes, nem que seja pela vaidade de mostrar que a gente estava certo no que tinha falado. Para dizer assim, eu não te avisei, ô filho do capeta. Não é verdade? Tem gente que é assim. Entendeu? Não, tem gente que, Deus não quer castigar as pessoas. Deus quer ou não quer castigar as pessoas? Não quer. Você sabia que tem gente que ora para Deus descer o sarrafo nas pessoas? Tem gente. Já vou te dar uma dica, fica a dica. Entendeu? Não é? Se você faz isso aqui, você está na igreja errada. Aqui a gente não faz essas coisas não, meu irmão. Não vem avacalhar a gente. Se quer ser a cã, vai ser a cã para lá. Não para cá. Já tem problema para caramba, meu irmão. Não vem avacalhar minha vida não, tá bom? Eu preciso de gente que eu estou a fim de colaborar com Jesus. Eu larguei minha vida para colaborar com Jesus. Então não vem me atrapalhar, meu irmão. Não é? Se você quiser ajudar Jesus, é nós, estamos juntos. Pode confiar. Não é? Mas se você quer que Deus queime um ali, né? Dê uma chulapada à noite aqui, entendeu? Senhor, denuncia ele, envergonha ele, Senhor. Não, meu irmão, você está no lugar errado. Não é? Você tem que virar macumbeiro. Que é macumbeiro que faz essas coisas. Não é verdade? Sim ou não? É macumbeiro que faz essas coisas. Não é? Anjo não faz essas coisas, é demônio que faz essas coisas. Você pede, vai lá e quebra ele, Deus. Bom, não é um demônio que vai fazer, não é um anjo que vai fazer isso. Não é? Anjo trabalha em favor daqueles que estão sendo salvos. Quem está sendo salvo aí? Amém. Glória a Deus, aleluia. Né? Então tem gente que quer que morra, quer que acabe. Se você ler o livro de Jonas, você vai ver que Jonas não queria anunciar, porque o que Jonas pensava? Eu vou anunciar que aquela cidade vai ser destruída. Aquele povo vai se arrepender, porque quando a coisa aperta, o povo se arrepende. Não é verdade? Entendeu? Dizem por aí que ateu dura até a hora que o avião começa a cair. O avião começa a cair, ai meu Deus, cadê o ateu? Acabou, já era. Porque quando as coisas apertam, o pessoal abandona o ateísmo rapidinho, meu irmão. Primeira coisa que vem na cabeça é Deus. Sim ou não? É o Espírito Santo trabalhando, pelo menos que morra salvo para se arrepender, né? Vai morrer, não tem, né? Se começou a cair o avião, meu irmão, entendeu? Confesse. Quantos segundos tem? 40 segundos para confessar pecado, se arrepender. Seja rápido. Seja rápido. Você tem amnésia na hora que o avião começa a cair, é condenação. Então, né? Brincadeira à parte, né? Mas a gente quer que as pessoas se deem mal, mas Deus quer que as pessoas, se arrependam, sim ou não? Então Jonas não queria anunciar, porque sabia que elas iam se arrepender e Deus ia aliviar para elas. Mas Jonas queria o quê? Como muitos de nós? Essa pessoa tem que sofrer. Essa pessoa tem que se dar mal. Entendeu?
essa pessoa tem que perder isso, tem que perder aquilo. Gente, olha só, deixa eu contar uma coisa para você. Deve ter gente aqui nessa igreja que, porque ficar bravo comigo, ora para membro dessa igreja sair. Deve ter. Pastor, como é que o senhor sabe? Porque em toda igreja tem um joio desse tipo, meu irmão, está escrito. Toda igreja tem gente que espalha e não ajunta. Toda igreja tem gente que é contra e não a favor. Deixa eu dar uma dica, filho. Se você é assim, converte, vem para lá de cá, ou vai atrapalhar o Edir Macedo. Nada contra ele, nem conheço. Não é? Mas ele tem mais gente para perder do que a gente, sim ou não? É, não é verdade? Hã? Não vai atrapalhar o Rino, porque já tem gente lá que atrapalhou ele. Né? Coitado, cara. Né? Vai atrapalhar o Edir Macedo, então, vai atrapalhar o outro. Mas de preferência vai atrapalhar o Satanás. Você está entendendo? Vira macumbeiro e começa a ver fofoca do Pai de Santo, os irmãos lá. Não é? Vai no Kardecídio e faz fofoca do... Não sei como é que é o líder do espiritismo lá da mesa branca. Não sei como é que é o nome dele. Não é? Vai na pagelança e fala mal do pajé, meu irmão. Entendeu? Né? Você está me entendendo? Não fica aí fazendo fofoca, questionando coisa. Não é verdade? Né? Ai, eu acho que esse altar vai ficar pequeno. Tomara que não caiam as coisas. Tomara. Que a Nário vai ver. Meu irmão. Irmão, com todo respeito. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para você com todo respeito. Todo respeito e todo amor e carinho, amém? Não me leve a mal, mas vai para o inferno, meu irmão. Se é para ser assim, vai para o inferno uma vez, não fica tentando levar os outros junto. Fica fazendo escala de igreja em igreja para levar a gente, cai direto no colo do capeta. Não é verdade? Para com isso. Porque tem gente que fica assim, não é verdade? Com essas perturbações aí, né? Irmãos, a gente tem que ter compaixão, sim ou não? Ajuntar, anunciar o evangelho da salvação. A gente quer ter... Você acha que Deus quer ter menos salvo ou mais salvo? Mais salvo, gente. Então as pessoas torcem contra. E Jonas estava assim. Tomara que pegue fogo naquela cidade. Nínive tem que desaparecer. Né? Tem gente que fica assim com essas perturbações, gente. Né? Gente, a Bíblia diz que quando a gente está vendo que uma pessoa está fazendo o que Deus não gosta, a gente tem que ir até ela e avisar ela. Se a gente não avisar ela, porque a gente sabe que ela está fazendo o que Deus não gosta, Deus nos responsabiliza por isso e vai exigir de nós o sangue dessa pessoa. Jonas não tinha entendido isso. Agora, irmãos, essa primeira parte da mensagem aqui foi a realidade que a gente vive. Mas eu quero falar o porquê que é importante aqui nós nos importarmos com as pessoas que Deus se importa e aumentar essa capacidade vivendo cada vez mais de forma integral a nossa nova natureza. Amém? A nova natureza é uma roupa. O apóstolo Paulo comprar ela é uma roupa. A Bíblia fala da roupa que o pai trocou do filho pródigo, amém? Aleluia? É usar essa roupa e não tirar mais. Né? E a roupa, eu já falei que esses dias, por que você usa uma roupa? Né? Uma roupa, ela representa uma função que a gente vai fazer, sim ou não? Exercer completamente, não é verdade? Ó, esse dia eu comecei a trabalhar com o Rodrigo. Me levou para uma obra para trabalhar, entendeu? Comprei uma roupa. Comprei uma bota, comprei um colete, comprei um capacete. Trabalhei um dia com ele e me demitiu. A diária não pagou nem a bota que eu comprei. Eu falei, rapaz, esse Rodrigo é terrível, meu irmão. Não é? Mas o Silvio me contratou. Né? E agora estou também fazendo uns bicos com o Silvio aí. E agora tenho 2 patrões aqui na igreja. Dias eu trabalho com o Silvio, dias eu trabalho com
com o Rodrigo. Quando eu estou trabalhando com o Silvio manda em mim. Quando eu estou trabalhando com o Rodrigo manda em mim. Quando eu estou em casa, minha esposa quer mandar em mim. Quando eu estou na igreja, Deus manda em mim, então eu nunca mando em mim. Sempre é os outros que mandam em mim. Para você entender como é que é a ideia. E daqui a pouco até a Lara quer mandar em mim. Não é? Mas por que é importante você se importar com os outros? Não é? Vamos lá agora, né? Então a roupa, então eu comprei uma roupa que eu tinha que fazer uma atividade, sim ou não? Deus quer que façamos uma atividade espiritual e para ela tem que vestir essa roupa. E a gente tem que estar com ela 24 horas por dia, mesmo. Não precisa nem tirar para lavar. Porque o Espírito Santo mesmo já vai lavando a gente. Por que é importante? Porque, irmãos, quando nós nos importamos com as pessoas que Deus se importa, nós fugimos da vontade de Deus. E aqui isso denuncia um grande perigo e risco que todos nós crentes corremos. As pessoas lá fora, nós sabemos que elas estão longe da vontade de Deus. Entendeu? E eu vou dizer que isso é menos mal do que um crente estar longe da vontade de Deus. Você está me entendendo? É menos mal. Né? E quando nós, então, não se importamos com o que Deus se importa, nós corremos risco de, mesmo crendo em Deus, mesmo buscando a Deus, mesmo sendo considerados homens e mulheres de Deus, nós estarmos fora da vontade dEle. Toda pessoa que não se importa com as pessoas que Deus se importa, e Deus se importa com todo mundo, amém? Se afasta da vontade de Deus, crendo que ainda está fazendo a vontade de Deus. Esse é o problema, a pessoa crê que está fazendo a vontade de Deus, amém? Vamos ler aqui, lá no livro de Jonas, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, vou ler na NTLH, Jonas 1, do 1 ao 3, meu irmão, obrigado. Glória a Deus, até tomar antes que esfrie. Botou aí? Olha ali, vou até deixar aqui para não esquecer. Certo dia, o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá para a cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para Espanha, para longe do Senhor. Aqui, quem escreveu isso aqui, relata que Jonas estava indo para longe do Senhor. Mas se você perguntasse para Jonas, você está se afastando do Senhor? Jonas ia dizer o quê? Quem já teve experiência aqui, de uma pessoa de qualquer congregação, até da nossa aqui, você vê que ela está fazendo coisas, está se afastando de Deus, você chega para ela e ela fala assim, mas me afastar, não está nisso, não quer dizer que eu estou me afastando de Deus. Quem já viu alguém falar assim? Que a pessoa ela não consegue perceber que de fato ela está se afastando de Deus. No íntimo dela, porque ela está enganada, ludibriada, cega pelo pecado, ela acredita de todo o coração que ela não está se afastando de Deus. Até porque geralmente essa pessoa pensa assim, essas pessoas da igreja não me entendem. Deus, mas essas pessoas não. E elas se sentem que, o relacionamento com a igreja é uma coisa e o relacionamento com Deus é outra. E o relacionamento com a igreja é uma coisa, com Deus é outra coisa? Sim ou não? Não, gente. Digamos que você olha para minha esposa e você pensa assim, não, o meu relacionamento com o missionário é uma coisa e com a esposa dele é outra. Aí quando eu falo com você, você me respeita. Quando ela fala com você, você não respeita ela. Vou te dar uma dica, eu estou de olho em você. Entendeu? Porque se você desrespeita ela, você está desrespeitando a mim. Então, não pense que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As duas coisas são a mesma coisa. Fala para a pessoa, meu irmão, as duas coisas são a mesma coisa.
Seu relacionamento com Deus e com a igreja, as duas coisas são a mesma. Não dá para separar, gente. É uma ilusão. Você está entendendo? Quem está entendendo aí? Então Jonas não acreditou que estava fugindo da vontade de Deus, mas estava. Não é? E foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Porque ele não se importava com os ninivitas, com quem Deus estava se importando. Jonas saiu da vontade de Deus. Irmãos, e o que é entrar na vontade de Deus? Deixa eu tentar explicar para você. Deus está sempre fazendo alguma coisa sobre a face da terra, amém? Por exemplo, quem tem casa aqui? Quem tem família aqui? Amém? Você sabia que nesse exato momento Deus está fazendo uma obra na sua casa? Sim ou não? Na sua família? Sim ou não? Está fazendo. Por quê? Porque o desejo de Deus é abençoar todas as famílias da terra. Pastor, aquela família que é declaradamente satanista, que é feiticeira, Deus também está fazendo alguma coisa agora? Tá. Porque Ele ama todas as famílias da terra, Ele se importa com todas as famílias da terra, e Ele quer abençoar e salvar todas as famílias da terra, sim ou não? Mas, aí, e o que Deus quer fazer na sua família, o que Ele está fazendo na sua família, é a vontade dEle, amém? Mas aí você deixa de se importar com alguém da sua casa, entendeu? Eu olho assim para a Adri, e ela tem uma cara assim que ele é um doce, meu irmão, não é? E eu tenho certeza que por um tempo, o Fábio, que eu não sei onde ele está, agora acreditou que ele era um doce. Ele deve ter pensado, rapaz, essa mulher é um doce, eu preciso casar com ela. E o bobo foi, não foi bobo para casar, mas foi bobo para achar que ela era, porque ninguém é um doce. Ninguém é. Você vê eu pregando assim, se der pensar assim, rapaz, esse missionário na casa dele deve ser um doce. Vai. Faz um estágio lá em casa. Não é? Faz um estágio. Faz estágio na casa do gaúcho para você ver como é que é o negócio. Não é fácil, gente. Não é verdade? Tem horas que o Fábio, cara, ele pensa assim, rapaz, não vou me importar com essa mulher. Essa mulher não merece. Ele nunca me falou isso, mas eu acho que isso acontece, porque todo mundo que é vivo isso acontece. Não é? Ele deve pensar assim, rapaz, vou largar de mão. Vou deixar para lá. Não estou nem aí. Ela também deve ter já pensado alguma vez isso sobre o Fábio, mas deixa quieto, né? Mulher é mais misericordiosa. Não é? Dizem que Deus é pai, porque se fosse mãe não tinha perdão, meu irmão. Porque a mulher nunca esquece das coisas. Não é? Diz que mulher, quando fica brava com o marido, ela não fica histérica, fica histórica. Ela começa a lembrar desde do pecado da corte. Quando a gente estava em corte, aquele dia, você fez isso, lembra? E vai trazendo à memória aquilo que não traz esperança. Mas aí, por nós deixarmos se importar, Deus quer fazer uma coisa, sim ou não? Aí nós saímos da vontade de Deus. Entenda uma coisa, sempre que você não se importa com alguém, com relação àquela pessoa, ou aquele ambiente onde está aquela pessoa, você se afasta da vontade de Deus. E o que aconteceu com Jonas, quando ele se afastou da vontade de Deus? Conta para mim, quem lembra da escolinha dominical aí? Olha, ele fugiu, foi dar um rolê, foi fazer um cruzeiro para a Espanha. Imagina a gente fazer um cruzeiro na Europa, meu irmão. A gente acha que está de férias e está fugindo da vontade de Deus, não é? E teve uma tempestade, e veio, foi ou não foi? Aconteceu uma desgraça lá, quem lembra disso? Mas olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que no meio de todo aquele furdunço,
todo mundo preocupado, todo mundo sofrendo. Jonas tinha caído num sono? Toda pessoa que se afasta de Deus, porque deixa de se importar com os outros, ela cai numa dormência espiritual. E geralmente essa pessoa é a última a se dar de conta que se estabeleceu uma condição de sofrimento ali. Toda pessoa começa a se afastar de Deus, meu irmão. As pessoas que estão em volta dela começam a sofrer antes dela. Começa a se preocupar antes dela. Ela fica dormente, parece. Parece que cauteriza a consciência. Então, se você é uma pessoa que não se importa com os outros, tem caminhos que estão te levando para a destruição e você não está percebendo, meu irmão. E mesmo que te avisem, você não vai acreditar. Você não vai admitir. Admita isso para poder admitir o resto depois. Por isso que é importante você começar a se importar com os outros. Não é? Porque independente, não é? digamos que, irmãos, pegando o exemplo aqui, a Ada está naquele dia, irmãos, que tipo assim, ela nem parece filha de Deus, porque tem horas que a gente não parece filho de Deus. Tem dias que eu não pareço filho de Deus, pergunta para a Leia. Rapaz, o que houve contigo, César? Tu virou filho do capeta hoje? Não é verdade? Não é? Entendeu? Tem dias, irmão, que a Leia está tão ruim dentro de casa, Para mim não ficar longe da Baiana, eu compro aquele refrigerante Tal Baiana. Aí eu deixo ela para lá e fico com a Tal Baiana do meu lado aqui. Mas tem dias, irmão, que eu olho para ela e eu pensei, essa mulher não é filha de Deus hoje não. Hoje ela está, rapaz, está parecendo com o filho do capeta. Mas quando a gente está nessa condição, Deus deixa se importar com ela? Deus deixa se importar comigo? Deus deixa se importar com a Adri? Mas se eu deixo, então eu já estou fora do mover de Deus. Porque assim como Jonas, Deus quer que eu vá para a direção, porque Ele se importa, e eu vou para outra direção, porque eu não me importo. Com relação ao mundo, meus irmãos, as pessoas estão aí fora, no seu trabalho, que estão perdidas, aquela pessoa fofoqueira que é a filha do capeta, aquela pessoa que você quer que seja demitida, que peça as contas, que vá para o inferno. Quem já desejou que fosse demitido, graças a Deus que foi embora aquela praga. Eu já fiz isso, já confessei meu pecado aqui, ó. Já. Entendeu? Né? Quando era incrédulo. Você está me entendendo? Meu irmão, mas Deus não quer isso. Olha o que está escrito aqui em Mateus 5, 43 e 48. Vou ler no NTLH. Presta atenção no que está escrito aqui, meu irmão. Né? Para a gente já encerrar esse negócio aqui, para você sair daqui mais crente. Quem quer sair daqui mais crente hoje? Aleluia. Vamos ler isso aqui então. Mateus 5, 43 a 48 na NTLH. Diz assim. Está ali já? Vocês estão no Jonas ainda? Ah, tá bom. Vocês ouviram o que foi dito. Ó, se você não ouviu, você vai ouvir agora. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Isso aqui era o que foi dito. Passado. Mas olha o que é presente e futuro para nós agora. Jesus falando, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês. Gente, por que o Senhor disse isso para a gente? Porque para ser filho de Deus, nós temos que assumir a natureza que Ele nos deu, essa roupa nova, a nova, que traz consigo capacidades sobrenaturais. Nessa nova natureza, o Senhor compartilha conosco a capacidade de se importar com todos. Amém? E se você não consegue fazer isso, é porque você não colocou a roupa de filho. Na parábola do filho pródigo, para o pai receber o filho como filho, o que ele fez?
trocou as vestes dele. Muitos de nós queremos ser filhos de Deus, mas não deixamos Ele trocar nossas vestes. E Jesus está dizendo por que agora que as pessoas não conseguem deixar trocar as vestes? Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque Ele faz, Ele quem? O Pai. Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. Muita vez você viu isso acontecendo e você achou que era injustiça. E você reclamou com Deus. O que adianta eu ser crente? O que adianta eu fazer as coisas certas se o sol brilha para os dois? Isso aqui não é injustiça. O nome disso é amor. Deus sempre te amou antes de você ter a vida certa que você tem, se é que tem. E agora você não quer que Ele ame os outros como te amava? Ele se importa, gente. Amém. Ele se importa. Amém? Amém? Glória a Deus por isso? Glória a Deus. Que bom que Ele se importa. Porque senão nós não teríamos mais esperança, gente. Porque a gente também não é essa flor de candura toda, não é verdade? Sim ou não? Olha aqui que maravilha. Glória a Deus por isso. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que o amam, e uns nem os que o amam conseguem amar, gente, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Você quer alguma? Quem que quer uma recompensa de Deus? Irmãos, Deus tem muita recompensa para a gente. Mas e você amar só quem te ama? Ou pior, você não se importa nem com quem você é obrigado a se importar. Você acha que você vai receber alguma coisa de Deus? Não. Simplesmente não. Não é verdade? Ao invés de você ler a Bíblia, eu te aconselho a você ler os poemas de Augusto Conte, o pai do positivismo, que é uma religião maligna. Não é? E um dos poemas dele tem uma parte que fala assim, ó: acostuma-te à lama que te espera. Tem crente que nunca sai da lama, meu irmão, porque está sempre envolvido com as suas mazelas. Não tem tempo para cuidar dos outros, não tem tempo para falar de Jesus, não tem tempo para cuidar de ninguém, não tem tempo nem para dar atenção para os seus. E a Bíblia diz: se nós não nos importamos nem com os nossos, nós somos piores que os incrédulos, porque negamos a nossa fé. Mas a questão aqui é que nós temos que nos importar também com os perdidos. Amém? Continuando aqui. Se vocês amam somente aqueles que o amam, porque esperam que Deus lhe dê alguma recompensa, até os cobradores de impostos, até os corintianos, amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Meu irmão, tem crente que só fala com Jesus, só fala sobre Jesus com quem? Com os outros crentes. É uma roda de fariseu bonita, né? Oh, Jesus, Deus é bom, né? E um fala, Deus é bom, e responde, o amor dele dura para sempre. Outro fala, sua misericórdia não tem fim. É bom isso. E o que você tem falado para os que não creem? Você fala que Deus é bom? Você fala que o amor dele dura para sempre? Você fala que a misericórdia dele não tem fim? E se fala por que elas ainda estão lá e não estão aliançadas com o Senhor, seja onde for? Né? Então, se a gente fala só o que a gente ama, né? O que a gente está fazendo demais? Até os pagãos fazem isso, gente. Portanto, sejam perfeitos. E essa palavra aqui, perfeito, não fala de algo que não tem defeito.
Fala de alguém que atende a expectativa. Fala assim, atende a expectativa. A minha filha Lara, ela não lê perfeitamente. Não lê. Mas ela ganhou um parabéns da professora. Por que ela ganhou um parabéns da professora? Porque está atendendo a expectativa. Deus não quer que você seja sem falha, sem defeito. Não. Ele quer simplesmente olhar para você e você ser uma pessoa que atende às expectativas. E uma das expectativas que Deus tem conosco como igreja é que, além de se importar com os nossos, que é o mínimo, gente, é o quê? Nós temos que nos importar com os perdidos. E assim nós receberemos recompensa de Deus, porque nós entraremos na vontade dele. Se você não se importa, Deus vai para um lado e você vai para o outro. Se você não se importa, Deus quer uma coisa e você quer outra coisa. E não dá para andar com Deus não estando de acordo com Ele. Então, por isso, nós precisamos começar a nos importar. Quantas pessoas que você vai ver amanhã que é preciso que você se importe com elas. Deus quer te encontrar no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, no ônibus. Ele quer te encontrar lá perfeito. Ele quer que você atenda essa expectativa que Ele tem em você. Fale de Jesus. Fale que Ele sabe, conte o que Ele fez na sua vida. Aproveite as oportunidades que os problemas que todo mundo tem te dão. E faça isso. E aí talvez você não precise voltar para a vontade dele dentro de um peixe. Um desconforto. Quanto mais longe você estiver de Deus, mais desconfortável vai ser a forma que Ele vai ter que usar para te trazer para a vontade dele. Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos viver a Tua vontade, Senhor, porque sabemos e cremos que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. E aprendemos hoje, segundo a Tua palavra, Senhor, que quando não nos importamos com os outros, nós andamos na direção oposta da Tua vontade, Pai. Quando não nos importamos com os irmãos da igreja, andamos numa direção oposta daquilo que o Senhor quer fazer aqui. Quando não nos importamos com nossos familiares, andamos numa direção oposta daquilo que o Senhor está fazendo lá dentro, Senhor. Quando não nos importamos com os perdidos, andamos em uma direção oposta daquilo que o Senhor está fazendo nessa terra, Senhor. Nós queremos estar no centro da Tua vontade dentro da nossa casa. E a Tua vontade traz paz, satisfação e alegria. Queremos, Senhor, estar no centro da Tua vontade aqui na congregação, porque aqui também a Tua vontade traz paz, conforto e alegria. Queremos estar debaixo da Tua vontade no mundo, Senhor, porque ali também a Tua vontade traz paz, conforto e alegria, Senhor. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor esta noite. Que o Teu Espírito, Pai, nos ajude a nos libertar dessa indiferença, desse egoísmo, dessa natureza humana, e vestirmos a nova natureza que nos capacita a nos importar com todas as pessoas desta terra, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos. Aleluia. Nas praças, as ruas, os campos, prepara o caminho do meu Salvador. Canta também esse meu despreza as feridas das suas mãos. Eu sou teu de lançar-nos à noite, pegar a palavra. Esse é
possamos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento da colheita, a hora da chegada, o tempo de se viver. Senhor, prepara-nos para esta colheita, Senhor. Que teu Espírito, ó Pai, venha agir em cada um de nós, gerando a compaixão pelos perdidos, Pai. A compaixão pela nossa família, a compaixão pela tua igreja, a compaixão pelas pessoas que se importam em todo este mundo, Senhor. Para que possamos, Senhor, falar do teu amor, para que possamos nos importar, porque o Senhor se importa, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Graças a Deus, amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, ore para que Deus te encha de compaixão, amém? Aleluia. Deixa eu dar alguns avisos. Vamos consagrar o nosso dízimo e oferta agora. Prepare-se em nome de Jesus. Irmãos, tem um recado da Lilian para você. Quem sabe quem é a Lilian? A Lilian é nossa tesoureira. E ela me disse que vocês estão avacalhando a vida dela. Por quê? Porque ela disse, missionário, os irmãos não estão trazendo os envelopes de dízimo e oferta. Aí você consegue uma oferta de Pix, mas faça o envelope. Amém? Facilita para ela na hora de controlar as coisas, amém? Não é? Ela diz que ela vai pegar você.